E aí, pessoal, como é que vocês estão? O vídeo hoje aqui é para tentar derrubar uma narrativa aí que estão criando sobre essa questão aí do fundão. E eu acho que o presidente precisa da nossa ajuda, sabe? Pra gente entender o que realmente está acontecendo e passar a notícia à frente, que é pra, sabe, além de ajudar o presidente, a gente dar o que a oposição merece, sabe? Mas vamos começar aqui pra vocês entenderem. Eu já coloquei aqui, eu vou falar outras coisas também no vídeo, mas eu coloquei aqui de início já. Primeiro slide, que é pra todo mundo aqui, quem não fica até o final já saber. E até ficar fácil. Quem quiser aí até dar um print no celular e cortar aí, só precisa cortar o que o presidente falou, porque quem tá falando não sou eu, é o próprio presidente, ele tweetou isso daí. E vocês mandaram no grupo de vocês, as pessoas que vocês conhecem. E o que é que tá acontecendo, gente? Vocês lembram, viram aí, né? O fundão é a nova bola da vez. Não, porque o fundão, porque o presidente aí, ó, porque o presidente tá fazendo, tá negando as promessas de campanha e por aí vai. Então, a priori, ele tá falando aqui, eu vou ler até o que ele já disse. O Fundão Especial de Financiamento de Campanha, né, é o fundão eleitoral. Foi criado pela Lei 13.487 de 2017. E assim sendo, em 2018, o TSE oficiou a Receita Federal, determinando incluir no orçamento de 2020 a importância de 2 bilhões. Olha isso daí. O Congresso, né, pegou esses 2 bilhões e aumentou para 3,8, ou seja, basicamente dobrou. Era 2, aumentaram para 4. Esse valor poderia ser vetado pelo executivo sem problemas legais, que era o valor de 4 bilhões, que ele está falando ali, ó. Com o orçamento já votado e com o fundão fixado a 2 bilhões, seguindo a lei eleitoral do TSE, o presidente deve sancionar ou vetar? E aí que é a questão, ó, era 3,8, caiu para 2. E ele está perguntando, eu devo vetar agora que é 2? A 3,8 não tinha um problema, mas e 2? 2 tem problema? E aí o presidente falou, o artigo 85 da Constituição Federal diz, ó, abre aspas, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e especialmente contra, número 3, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. 6. A lei orçamentária. E 7. O cumprimento de leis. Pelo exposto, você acha que devo vetar o fundão e incorrer em crime de responsabilidade, quase certo um processo de impeachment, ou sancionar? Então, para quem não entendeu, vou tentar explicar ainda mais simples. Inicialmente, esse valor de 2,8 é o que já estava na lei, sabe? Estava na lei, o TSE falou, ó, vamos colocar isso daí, a Receita já determinou e por aí vai. Quando o Congresso aumentou, eles fizeram uma modificação. E aí, o presidente poderia vetar ou não, porque aí já era uma modificação. Só que como voltou para os 2 bilhões de novo, se o presidente resolve sancionar, tipo assim, vetar esse fundão, o pessoal pode falar que o nosso presidente, ele tá passando por cima do Congresso, sabe? Porque é uma lei, os deputados votaram por isso lá, tudo isso daí, tava lá, não, ó, a lei manda que seja isso daqui. Então, uma das coisas que já pode fazer é essa questão. E a outra que ele tá falando aí, ó, você também não tá cumprindo com a lei orçamentária, né, o cumprimento das leis. Então, tudo que esse pessoal quer é que o presidente sancione ou vete. Porque vetar é até melhor, que eles nem vão precisar do fundão. Por quê? Porque o presidente vai estar fora para 2022. E para ficar mais claro, aqui tá até a lei, tirar um print lá para mostrar que realmente está na lei, que o presidente não está mentindo. Tá ali o artigo 85, tem até outros números, se vocês estão vendo ali, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele só falou os importantes. E aí para vocês verem que o veneno não para, né? Começa aqui o Gentili, falou. O povo não trabalha para ser obrigado a enfiar dinheiro no rabo de vagabundo e partido político. E aí manda vetar. Olha quem tá pedindo para vetar, o Danilo. Aí vem o Arthur. Quem ganha dinheiro, ou quem ganha com o aumento do fundão? O PT, o Centrão e Renan Calheiros. Alô, presida. Não consigo entender qual a dúvida. Aí vem o Ananias, favorito de vocês. Mentiroso. Não só pode como deve vetar. E aí, para vocês verem o ponto que chega, que Rodrigo Constantino, que em geral é um cara desse grupinho, até o Rodrigo, ele conseguiu entender que
Não é assim, gente. Até o Rodrigo Constantino tá com mais racionalidade do que esse pessoal. Olha o que o Rodrigo fala. Eu acho uma indecência o fundão. O fundão não presta. Mas acho incoerente quem culpa só o presidente e esquece o Congresso, que lutou pelo aumento e depois reclama da concentração de poder no executivo. Ou seja, ele tá falando o quê? Vocês estão reclamando do presidente, mas essa lei veio do Congresso, meu povo. Essa lei veio do Congresso, sabe? Aí agora vocês estão colocando a corda no pescoço do presidente, porque agora ele tem que entrar aí pra vetar. Sabe? Ele tem que fazer o trabalho que vocês não fizeram. Cadê aí os deputados, esse pessoal todo aí pra resolver isso daí? E o Constantino termina, ó. Não dá para defender o veto o tempo todo de tudo. Isso é incompatível com a divisão de poder, que é o que o presidente falou lá no início. Ele não pode ficar o tempo todo passando por cima do poder legislativo, que é o Congresso, deputados, senadores e por aí vai. O Constantino, gente, conseguiu perceber isso. Falou, não dá para defender o veto o tempo todo e de tudo. Não dá para ser assim, só vetar, 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 vetar. O cara entendeu, mas não, o pessoal, eles têm que colocar o veneninho, sabe? O veneninho, o veneninho. Ó, colocar ali o veneno, que é pra ir fisgando o pessoal. E aí, continuando. Quem mais aí também colocou até um veneninho nos últimos dias, que foi o Felipe. Aqui tem um tweet do Felipe Rizabal, que ele até coloca esse print aqui das matérias, que eu vou ler alguns, que ele fala assim, ó. Os liberais da isentosfera estão espalhando a mentira de que se o Biruliro não pode sofrer impeachment se vetar o fundão. Tá falando, não, se ele vetar, ele não vai sofrer impeachment, o que é uma mentira. As análises dos próprios, ó, Merval, antagonista e o Chiliquinho, há semanas analisando que o Congresso ameaça retaliar com pauta bomba impeachment. Lá embaixo aqui, eu vou até botar o mouse em cima, ó. Vocês veem aqui, ó. No pingo nos is, ó o Filipinho aqui atrás, ó. Maia ameaça o presida com pautas bomba. Já começa daí. Aí vem aqui, ó, essa matéria. Mas o impeachment já está colocado. E como instrumento, sobretudo político, é um instrumento político, impeachment, será acionado ou não quando as forças políticas no Congresso desejarem. Motivos já deu de sobra, e a falta de decoro de ontem é apenas mais uma e não será última. E aqui também fala, ó, infraestrutura faria várias obras necessárias para o país, né, com esse dinheiro e por aí vai. Em uma live nas redes sociais, o presida, depois que aguardava parecer jurídico para saber se poderia vetar o fundão, com receio de sofrer um impeachment como retaliação política. Olha isso aqui, ó. O impeachment é sobretudo um instrumento político, uma retaliação política. E fala lá, mais uma tentativa de jogar seus seguidores contra o Congresso. A relação com os parlamentares que havia entrado em módulo de pacificação voltou a ficar conturbada. Assim, ó, para isso aqui, ó, a simples ameaça de vetar o fundão acirrou os ânimos no Congresso, que promete derrubar o veto, inclusive, né? Ainda prometem derrubar o veto. Aí é uma reportagem do Merval. Vocês estão vendo? E ainda toda a matéria, ó. Se o presida vetar o fundão de 2 bilhões, o PT e o Centrão não vão conseguir derrubar o veto. Dada a perspectiva adversa, diz a Folha, deputados já pensam em retaliar o governo em votações em 2020. Então você percebe como tá todo mundo aí só esperando. Vai lá e veta. Vai lá e veta. E imagina aí a notícia que todo mundo falando aí, ó. Não, imagina assim. Chega seu amigo, recebe de alguém, fala, ó, você sabia que o presidente tinha o poder de vetar para esse pessoal evitar de gastar 2 bilhões e o presidente não fez isso? É uma notícia que a priori o cara fala assim, realmente faz sentido o fato que o presidente parece que tá maluco, o cara tá maluco, como é que ele não vai fazer isso? Só que ele precisa da explicação, porque uma vez que você explica o motivo, até a pessoa que tentou divulgar mentira vai sair queimada. Então, temos que derrubar essa narrativa. E aqui, ó, o Novo, aquele seu partido favorito, sabe? Só que não, né? Não é de ninguém. Temos aqui o Vinícius Poit, né? Olha o que ele fala, ó. Mesmo com apoio de 167 deputados, não conseguimos barrar o aumento do fundão. Pelo menos conseguimos reduzir
de 3,8 para 2 bilhões. Meia vitória pro povo. Olha o que ele tá falando. Era algo pro Congresso e eles queriam barrar, né, para não ter aumento nenhum. Eles não conseguiram e aí só reduziram para 2. De 3,8 para 2. E aí ele vem, ó. Agradecemos o apoio e continuaremos na luta para chegar no valor ideal, que é 0. Isso aqui é do dia 17 de dezembro. 17 de dezembro. Aí agora, o dia 2 de janeiro. 2 bi foi o valor definido pelo TSE? Oi? 2 bi foi o valor enviado pelo presidente. O valor definido pelo TSE é cerca de 1,3 bi. Espero que o senhor não seja professor de atualidades. Ou seja, o próprio cara, ele afirma, dia 17, que foi o Congresso que bateu o martelo em 2 bilhões. Foi o Congresso. Ele fala aqui, ó. Ó, aqui, ó. 2 bilhões. E aqui agora ele fala que não, foi o presidente. Vocês percebem, gente? Vocês percebem como é esse pessoal? Vocês percebem? É o tempo todo colocando, ó, o veneninho. Colocando o veneninho em doses maiores, menores, pra você não sentir e entrar na lábia deles. Mas enfim, já que a gente falou até do novo, né? Vamos falar aqui do governador lá de Minas. Eles falam tanto que o presidente, né, nosso presidente, tá quebrando as promessas de campanha. Mas isso aqui, ó. O Romeuzinho firma compromisso em cartório para abrir mão de salário de governador. Isso em agosto do ano passado, né? Uma matéria agora do final do ano, de outubro, né? O Zema ignora a opção dada pela ALMG de não receber salário ou ganhar R$ 998. O prazo do governador requer o não recebimento, como prometeu em campanha eleitoral que venceu em agosto. E aí a matéria continuando fala, ó. Segundo o portal da Transparência, o governador recebeu até agosto os 10.500 brutos, cujos valores líquidos foram para 8.000, segundo informa, estão sendo doados a instituições de caridade. Ao assumir o cargo, Zema anunciou que iria doar o salário, porque depois de eleito descobriu que não havia opção de deixar de receber o vencimento. Esta possibilidade foi dada por uma emenda incluída pelos deputados na reforma administrativa, aprovada em abril pelo Legislativo e sancionada por ele em maio, para entrar em vigor um mês depois. Segundo o texto, é facultado ao governador do estado, ao vice-governador, aos secretários de estado e aos dirigentes de fundações, autarquias e empresas públicas requerer o não recebimento de seu subsídio ou vencimentos, podendo, nesse caso, optar pelo recebimento do valor equivalente a um salário mínimo. Ou seja, o cara fez a promessa e não está cumprindo a promessa. E para vocês verem que até para ele querer, né? Vocês veem, olha como é difícil até devolver dinheiro. Olha como é difícil devolver dinheiro no Brasil. E até outra matéria aí, ó, também da Folha, né? Zema diz que errou ao prometer que secretários não receberiam salário. Então vocês percebem, né? É o novo que tanto fala, que tanto fala, que tanto fala. Vocês veem que não é bem assim que a banda toca, né? Mas enfim. Pra quem não viu, até relacionado aqui também ao fundão, o presidente ele fez um vídeo que ele fala assim, que ele fala, eu não vou postar o vídeo aqui, porque toda vez que passa o YouTube corta o alcance do canal, ele limita o vídeo, mas ele fala assim que é muito engraçado quando uma deputada fofinha, ele fala assim, uma fofinha, vem reclamar do fundão, mas ela usou 100 mil desse mesmo fundão na campanha dela. E olha aqui a fotinha aqui, ó, lá no site das eleições, aqui, ó, Direção Nacional, partido, olha quanto a nossa amiguinha usou, 100 mil reais. É brincadeira isso, né? O fundão não presta, o fundão é ruim, tem que cortar o fundão, mas eu tô usando. É uma hipocrisia, né, gente? É uma hipocrisia esse pessoal. E aí, falando nela, alguns jornais aqui, né, soltaram, o de baixo foi o Folha, acho que o de cima foi até a revista Fórum, tô na dúvida aqui agora, mas enfim. O que tá falando assim, porque os ex-aliados, né, estão desabando nas redes sociais após embate. E ali você vê, né, que a Pepinha, o Dorinha e o Vitizinho desabam em popularidade. Tem até gráficos mostrando a queda e por aí vai. Eu só peguei aqui o gráfico de um, ó, que é a da nossa amiguinha aqui, ó, a fofinha. Quando aqui, ó, após o rompimento que o Dudu tuita a hashtag deixe de seguir a Peppa, olhem pra isso aqui, gente. Olha pra essa linha aqui, ó, olha a queda. Só fez cair.
E essa linha aqui, azinha aqui, ó, a linha rosa, era do Dudu. O Dudu continua subindo e a Peppa caiu de vez. Ô, Peppa. Brincadeira, né? É isso que dá. Vai lá, continua aí virando as costas pro projeto que tu falou que tu ia apoiar. Ai, ai, viu? E aqui uma notícia pra vocês deixarem aí, sabe, sobre ouvidos, que fala que o Tucano Huck, ele tá pensando, vocês veem, ele nunca sai da mídia, desde as eleições passadas, estão falando aí da campanha dele, que ele pode ser uma das apostas, que é porque a mídia quer colocar pra ver se tem aceitação popular, mas ninguém tá endossando. Só que olha pra isso daqui, ó, se ele tava sem apoio, imagina agora que o Noblar tá falando que possivelmente o Dino vai ser o vice dele. Lá o Flávio Dino do Maranhão. Imaginem, gente. Olha quem é que o Huck tá tentando se alinhar. Preciso falar mais? Eu acho que todo mundo aqui já sabe que é um Dino. Quem não sabe, dá uma pesquisada, porque eu acho que vai ser impossível você achar alguma coisa boa sobre esse cara. Mas fique... Ah, só pra falar, você lembra daquele videozinho dos venenosos que fala muita coisa boa, aí no final, ou às vezes nem fala, mas as ações dele você vê que é estranha? O Copolinha, sabe aquele Copolinha, aquele menino com sorriso Kogate, o jogador de futebol Cacazinho, da antiga, que era da PAN, né, agora tá na CNN. Às vezes ele não fala nada até ruim, né? Ele só fala coisa boa, que todo mundo quer ouvir. Só que quando você olha para as ações dele, num episódio do Pânico, que ele levou o amiguinho dele pra ir lá no Pânico, falar de um monte de coisa, de investimentos, de gerenciar o tempo. No final do programa, sabe quem o amiguinho dele foi defender? Foi defender o Huck e falar mal do nosso presidente. Mas é o amiguinho do Copolinha. É o tipo de amiguinho que ele leva pra ir lá no Pânico. Então, às vezes não precisa nem falar nada, né? Mas as próprias ações podem refletir um pouquinho sobre quem é a pessoa. Outro aqui assunto do dia que foi engraçado foi do nosso ministro, o Ernest. O Ernesto, né? Ele fala assim, pô, veja só o Leonardo Boff, aquele carinha lá do PT, sabe? Ligado à teologia da libertação, que tanto faz contra a nossa igreja. Ele fala assim, ó, quando a sua da teologia da libertação apareceu, mais de 90% dos brasileiros eram católicos. Hoje são só 50% e está caindo. Os brasileiros, principalmente pobres, rejeitaram o seu teomarxismo e correram para as igrejas evangélicas, onde podem louvar Jesus Cristo. Perceba aqui, o ministro, o Ernest, ele não está criticando a igreja. O pessoal que não é católico não vai achar que ele está fazendo um pouco da igreja. Ele só está falando que o pessoal saiu da igreja católica e foi para a igreja evangélica porque lá Cristo ainda é louvado, sabe? E o pessoal da teologia da libertação retirou isso. E aí, ó, ele tinha, na verdade, feito uma resposta pro Boffzinho, e o Boff, gente, apagou o tweet. Vocês percebem isso? Mas enfim, ó, olha o que o ministro continua falando. Você e seus amigos, ao tentarem transformar a igreja em linha auxiliar do PT, perderam o povo, mas não desistem. Tendo abandonado os pobres, agora tentam a ecologia como instrumento. Tentam de tudo, não descansarão enquanto não tiverem conseguido destruir a igreja. E aí vocês se lembram lá do Sínodo da Amazônia? Tem até um vídeo aqui no canal que é o raio-x da Amazônia. Que eu falo até umas coisinhas aí de um pessoal, sabe, ligado à igreja, que estava envolvido com isso. E o Bernardo Kister fez uma matéria, vários vídeos perfeitos sobre esse tema. E o Ernest, para concluir, ele fala, ó, enquanto católico, digo o seguinte: nunca o catolicismo foi tão rebaixado quanto o é pelo seu pensamento apóstata e mentiroso, e nunca passou tanta vergonha quanto passa a sua bajulação de um sistema canhoto corrupto. Então ele está defendendo a fé e realmente, convenhamos, a igreja perdeu muita força. Aí sabe qual é a resposta do Boff? Ele fala sempre, ó, o Papa Francisco está renovando a igreja. Ele vem do caldo da teologia da libertação que privilegia os pobres e os cuidados da casa comum. Desde 72 trabalhamos juntos dessa linha e recordou em recente carta: os jornalistas estrangeiros referem a vergonha da política brasileira e a sua. Gente,
A resposta, eu acho que ficou até pior, né? Porque conhecendo o Boff, sabendo que ele tá lá no PT, sabendo tudo que ele fez pela teologia da libertação, sabendo de todos os vínculos da teologia da libertação com o Foro de São Paulo, o cara faz um tweet falando que o Papa participa disso. Rapaz, se fosse Papa, eu ia me pronunciar, sabe? Se isso daí eu crescesse ao redor do mundo, eu faria questão de falar, ó, velho, me tire de problema. Eu faria isso, né? Não sei o Papa. Mas vocês percebem a penetração que esse pessoal teve, que a gente só percebe hoje em dia, sabe? Às vezes você deixou de ir pra igreja e você nem notou porque você deixou de ir. Às vezes foi isso daí, porque você ia pra igreja e você não tava mais ouvindo falar o nome de Deus. Você tava tendo pregação, né, política e ideológica dentro da igreja. E por fim, né, vem entrar aqui uma noticiazinha boa. Os índios, gente, fizeram uma passeata para agradecer o presidente porque ele abriu as portas pro agronegócio. Sabe? O presida aqui não gosta dos índios. Aí, gente, os próprios índios foram agradecer. E eles falam, ó, os líderes faziam questão de ressaltar que não se tratava de protesto, né? Que é pra mídia cinza aí não falar, né? Inventar história. Mas ato de agradecimento à presença do presidente e do apoio do negócio do país. E depois eles falam lá, né, abre aspas, é para agradecer o presidente por abrir as portas para o agronegócio no Amazonas, principalmente com o plantio de cana-de-açúcar e de milho, o milho é uma cultura milenar dos povos indígenas e por aí vai. Ele fala tudo aí, né, e termina, foi o cacique Jair Marinha. Então, gente, vocês estão vendo isso? Mas não, o pessoal, imagina se a gente não tivesse esse pessoal tentando atrapalhar. Quem apareceu nos jornais por um post no Instagram foi a Damares, gente. O pessoal da Veja ficou escandalizado. Sabe por quê? Porque ela nas férias, ela postou uma fotinha com 2 macarrão na piscina, um rosa e um azul. E ela fala assim, ó, abre aspas, hoje resolvi descansar e relaxar e vejam o que eu encontrei na piscina. Veja se não é um sinal dos céus para dizer que agora no Brasil meninas poderão ser chamadas de princesas e meninos de príncipes. E eles, aí fecha aspas, né? Diz a postagem que já foi curtida por mais de 10 mil pessoas. Gente, isso era pra ser matéria. Isso é pra ser matéria. É sério. Isso daí incomodou. Vocês percebem? Será que eles percebem que isso na verdade é marketing pra Damares? Que a gente vai ver e falar, não, realmente a Damares é fantástica, é fenomenal. Ela dá voz, sabe? Ela dá voz ao pensamento da tia do Zap. A Damares é a tia do Zap do governo. A carinha da Damares é a tia do Zap, gente. É a tia do Zap que tá no governo. E se a mídia tá escandalizada com a Damares, imagina o Siqueira Júnior, que agora vai entrar no ar a partir do final do mês. A final do mês agora de janeiro, em rede nacional, gente. Ó o Siqueira. Rapaz, 2020 promete. E chegando aqui o fim, o último ponto aqui do vídeo de hoje. Felipe Martins, ele tá pedindo por maturidade no movimento. Vou ler aqui o que ele disse. Em 2020, o movimento conservador brasileiro terá de alcançar a maturidade ou morrer. Ajudamos a eleger um presidente, mas internamente assistimos surgir uma tremenda confusão mental. Se isso não mudar, perderemos a guerra no longo prazo, que é o que de fato importa. É preciso compreender melhor a dinâmica do processo decisório dentro do governo, identificando a composição das forças capazes de exercer pressão e influência durante esse processo e trabalhar para tornar o movimento conservador uma das mais importantes variáveis nessa equação. Isso não será alcançado com as atitudes imaturas que temos visto de lado a lado, nem com críticas totalizantes baseadas em expectativas irreais, nem com os aplausos acríticos e as explicações mirabolantes para justificar qualquer decisão. Isso só se alcançará com a maturidade. O que é que o Felipe está falando? O mais importante aqui, ó, o mais importante é isso daqui, ó. É preciso compreender melhor a dinâmica do processo decisório dentro do governo. Gente, o presidente não pode fazer tudo o que vocês querem. Existem limitações. Sabe, aquela ideia que o presidente manda e desmanda em tudo, não é assim. O Congresso tem um poder imenso. E ao falar isso, ele está falando também, gente, tem que entender o processo, tem que entender que a gente tem que ter até apoio político. Apoio político às vezes até nas cidades, sabe? Quem está assistindo aqui,
Se for uma pessoa, sei lá, simpática, se for uma pessoa que gosta de trabalhar pelo governo, tem desenvoltura, não sei, qualquer coisa, pensa aí, cara, em se candidatar pra vereador. Alguém de bom coração, que tá do lado do presidente, que represente o povão mesmo, tem que ir pra lá, gente. Não pode só olhar a política como se fosse algo ruim também. Vocês têm que se lançar aí. Se lancem. Tomem atitude. Deixem de ser só a pessoa que tá aqui lá de cá lutando pra ajudar esse pessoal e vão realmente pro embate de verdade. Velho, precisa de gente boa. Então ele tá falando isso daí. E ele também tá postando aí, ó. Não dá pra ficar só um tempo todo ficando fazendo confusão mental, que esse pessoal faz. Então também é o nosso papel aqui levar a verdade. É fazer aquele recorte lá do print do presidente, explicando o que tá acontecendo e manda. Manda do presidente e manda do pessoal, sabe? Criando narrativa. Falando aqui, ó. Olha o que esse pessoal tá falando, ó. Ou as mentiras que esse pessoal tá falando. Então, tem que ajudar. 2020 é presidente mais forte do que nunca e a gente aqui com ele o tempo todo, sabe? E é cobrar canal de se posicionar, porque não dá. O Felipe tá falando, ó, e é o assessor especial. Felipe, gente, é um dos alunos de maior destaque do professor Olavo. Inclusive, ele é um dos especialistas na obra de Olavo. Ele acertou, se eu não me engano, 48 dos 50 ou 52 estados americanos. Eu sei que ele errou assim basicamente por de 2 a 4 estados na eleição. Ele acertou tudo na eleição que teve do Trump no ano de 2016, né? Então, gente, ele não é um assessor especial para assuntos internacionais à toa. Ele sabe o que ele tá falando. Se ele tá falando que o nosso papel é entender como uma coisa funciona e quebrar narrativa, a gente tem que fazer isso. Então, com essa mensagem, chegamos ao fim do vídeo, com as pautas de sempre, lutar pelo fim da influência do foro, lembrar de militar por 2020, militar pelo nosso presidente já em 2022, perguntar quem é o mandante e o impeachment do Sapão. Tem muito mais coisa que a gente podia incluir, mas as pautas aqui da gente do canal tem que ser poucas, né, que a gente poder repetir sempre, serão essas. Deixo aí para outros canais levantar outras pautas, mas aqui a gente fica com essa. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero ver vocês em breve novamente. Lembre de curtir e compartilhar, e é isso aí, galera, valeu, forte abraço.